boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Hoje vamos falar sobre os processos de administração. Especificamente agora, nessa aula, vamos falar sobre planejamento e organização. E o que seria planejamento? O que é planejar? A gente tem uma ideia? O que é que será que a gente faz para planejar? Por que a gente planeja? Por que é tão importante o planejamento para as empresas? Já se perguntou? Por que será? Será que uma empresa sem planejamento ela consegue chegar realmente onde ela deseja? Será que a gente poderia comparar o planejamento estratégico com uma partida de xadrez, onde a gente tem que criar estratégias, tem que tentar identificar o que é que o outro pensa, o que é que o nosso adversário pensa, o que é que o nosso concorrente pensa? Será que a gente precisa entender o que está acontecendo lá fora das portas da empresa, o que está acontecendo dentro da empresa também, para a gente fazer com um planejamento bem feito, que consiga gerar os frutos, gerar aquilo, produzir aquilo que a gente espera? Será que inicialmente toda e qualquer empresa ela precisa estabelecer uma missão, uma visão, ter valores? E o que seria uma missão para a empresa? Missão é simplesmente aquilo, a razão da existência da empresa, porque a empresa existe. Visão é aquilo que a empresa deseja atingir daqui a 5, 10 anos, vai depender obviamente do que ela preconizou, do que ela estabeleceu. E os valores? Os valores são os princípios inegociáveis de que ela não vai abrir mão, como uma questão ética, como uma questão de não degradar o meio ambiente. É óbvio que quando a gente começa a analisar essa questão da missão, visão, os valores, e a gente pensa inicialmente o que é que a gente vai planejar com base naquilo que a gente pré-estabeleceu, a gente precisa estabelecer metas e objetivos, seja a médio, curto e longo prazo. E o que seria o estabelecimento da meta? Meta é o que você precisa, eu quero crescer 3, 4, 5% ao mês, eu quero crescer 20% ao ano, 30% ao ano. E o que seria esse crescimento? Para isso eu preciso estar organizado, ter informações suficientes para subsidiar a minha análise, ter dados suficientes para subsidiar a minha análise. Eu quero crescer, qual o parâmetro de crescimento que eu vou utilizar? Agora eu tenho uma empresa, daqui a um ano eu quero ter 2, daqui a 10 anos eu quero ter 3 filiais, eu quero contratar mais funcionários, eu quero faturar mais, triplicar o faturamento da minha empresa. É óbvio que para pensar em planejar e triplicar o quanto eu vendo, eu tenho que ter um parâmetro. Hoje eu vendo 100 por dia, mas eu quero vender 300 por dia. E para eu vender 300 por dia, o que é necessário? Eu vou ter que ter mais gente na linha de frente de vendas. Eu preciso ter uma melhor reposição de estoque para dar conta dessa demanda que eu vou atrás, que eu vou tentar criar. Eu preciso investir em marketing, preciso investir em merchandising, eu preciso fazer parceria com meus fornecedores para que eles entreguem no prazo e que não falte na gôndola, que não falte na prateleira, que não falte no estoque. Que o cliente tenha acesso ao produto na hora que ele precisa, na quantidade que ele precisa, obviamente dependendo de como você vai vender, se é no varejo, se é no atacado, você já falou lá atrás. Outra coisa que é importante eu analisar dentro do planejamento é o ambiente externo, o que é que está acontecendo lá fora, como é que está a economia. O dólar subiu, o material, o produto que eu compro à revenda, o insumo, matéria-prima, ele é taxado em dólar. É óbvio que o dólar fica oscilando a semana toda, tem que esperar um momento bom para comprar. Tem alguma taxa alfandegária para ser pago? Quanto é que eu pago do imposto de importação? Eu vou vender o produto para fora. Então, eu estou pensando em exportar. Beleza, o dólar está favorável para exportar. Ótimo. Se esse dólar oscila, quanto vai repercutir na minha empresa? Quanto vai repercutir em frete? Quanto vai repercutir em armazenagem? Eu tenho que pensar nisso aí tudinho. Tem que pensar em tudo que acontece, qual o perfil do meu consumidor, do meu cliente, o que é que ele pensa da minha empresa, o que é que ele vê, como ele vê minha empresa, quantas vezes ele vê na minha empresa. Tem que controlar isso aí também, qual o perfil do meu cliente. Eu também tenho que analisar o ambiente interno da minha empresa. O meu colaborador está feliz em trabalhar lá, ele está no lugar certo, ele está bem preparado, ele foi preparado para estar naquele cargo, ele me dá os frutos que realmente eu preciso para minha empresa crescer.
Ele está satisfeito com as metas? Ele consegue cumprir essas metas? Qual é o meu público-alvo? Eu preciso analisar também. O meu público-alvo é o público da classe A, B, C, D, E. Qual é o público? Como é que eu vou atingir esse público? Onde é que esse público está? Eu tenho que fazer análise geográfica. Qual é a cidade que minha empresa atende? Qual o estado? Se é a nível Brasil ou país? Se eu atinge outros países? Do ponto de vista da demografia, qual é o sexo? Qual a idade? Em que classe social ele está inserido? A questão psicográfica, qual é o estilo de vida desse meu cliente, quais são os valores morais, valores sociais, valores éticos, qual a visão de mundo desse público, do ponto de vista comportamental, quais são as atitudes desse público, quais os benefícios que ele busca, ele está preocupado com a questão ambiental, se a minha empresa ela é socialmente ambiental, ela se preocupa com a natureza. Eu tenho que analisar isso aí tudinho, eu tenho que definir minhas estratégias com base em todas as informações que eu consigo levantar para que eu possa dizer, não, eu estou no caminho certo. Esse caminho certo ele vai durar para eu poder revisar. Lembrando que planejamento você é obrigado a ter que revisar ele pelo menos uma vez por ano, na pior das hipóteses. O ideal é que o teu planejamento ele seja revisado de 3 em 3 meses. Porque a gente vê que o cenário, principalmente aqui no Brasil, ele muda o tempo todo. Principalmente se você depender do dólar, a gente vê o que? Quem imaginava que a gasolina praticamente a gente ia ter, acho, 200 aumentos em 3 meses de 2021. E esse aumento do combustível, ele vai repercutir diretamente no preço final do produto. A gente depende da logística, a logística que a gente mais utiliza no Brasil, o modal que a gente mais utiliza é o modal rodoviário. O modal rodoviário depende do combustível. O combustível base dele é o óleo diesel. O óleo diesel está mais de R$4. Então essa mudança, esse valor, o aumento do combustível vai repercutir diretamente no valor do frete. Por mais que a gente saiba que os valores do frete ainda não acompanham o valor final do combustível. Não consegue. E aí entra na questão do poder de barganha. Mas mesmo essa barganha, de alguma maneira ou outra, parte desse valor vai ser transferido para quem está comprando. E principalmente para o consumidor final. Outra coisa que a gente tem que estabelecer são estratégias de colocação do produto no mercado. Como é que a gente vai fazer parcerias para colocar o nosso produto no mercado? Qual é o foco que eu tenho? O que é que eu vou buscar em termos de segmento de mercado para ampliar o meu negócio, para ampliar o consumo, para alavancar minhas vendas? O que é que eu ofereço de diferencial para o meu cliente para que ele volte a comprar? Uma das coisas interessantes que a gente tem que pensar são as ferramentas de planejamento que a gente utiliza. Quais são as ferramentas? Eu até aqui no canal já coloquei 2 vídeos, um vídeo 1 e vídeo 2 sobre as ferramentas de planejamento, que é importante a gente ir lá buscar. A gente pode ficar bitolado, eu vou fazer um plano de ação, que vou fazer com que acompanhe as etapas e os processos. Não, a gente tem que pensar que existem várias ferramentas disponíveis no mercado e que a gente tem que adaptar essas ferramentas de planejamento à realidade da nossa empresa. Assistam os vídeos que vocês vão ver, os 2 vídeos. Tem várias ferramentas que a gente utiliza. Obviamente que uma das que a gente utiliza mais, que é mais conhecida, é a matriz FOFA, análise SWOT. Analisar os pontos fortes e pontos fracos, o que é que a gente precisa melhorar, como a gente vai fazer. Mas outras ferramentas, elas existem para que a gente tenha acesso e possa adaptar a nossa realidade e colocá-las em práticas. Uma das coisas mais importantes quando a gente pensa em planejamento é monitorar o resultado conquistado, estabelecer alguns indicadores de desempenho para que a gente possa saber se a gente está conseguindo alcançar aquilo que a gente pré-estabeleceu anteriormente entre as metas e objetivos. É importante que a gente estabeleça documentos que sejam capazes de nortear a nossa ação. Se a gente pensa em crescer em 5, 10 anos, é importante que subdivida essas etapas em 5 e 10 anos, até para um efeito de organização. Organizar para que a gente consiga atingir aquilo que foi predestinado anteriormente, foi pré-estabelecido anteriormente. Quando a gente fala em planejamento, a gente pensa, o planejamento estratégico. Não. Obviamente que tudo que você for fazer dentro da empresa ou até na sua vida, você envolve planejamento. Quando a gente fala assim numa coisa macro dentro da empresa, você tem a opção de fazer o planejamento estratégico, o planejamento tático, o planejamento operacional,
o planejamento organizacional, o planejamento de marketing, de vendas, o planejamento de comunicação, o planejamento de campanha, quando eu fazer alguma campanha específica para venda ou promoção de alguma coisa, o planejamento de produtos e serviços, ou seja, o lançamento de uma grife, o lançamento de uma roupa, o lançamento de um brinquedo, o lançamento de uma marca. Então, descobre que praticamente o planejamento ele vai estar atrelado àquilo que você quer fazer, àquilo que você deseja fazer. Já a organização é pura e simplesmente a questão da criação de regras, você colocar a coisa no lugar certo, você organizar, você pensar em criar regras como no caso de procedimentos operacionais, padrão, você estabelecer rotinas, você criar ferramentas que sejam capazes de direcionar as pessoas a fazer alguma atividade, criar manuais de procedimentos, de políticas, ou seja, as regras rígidas, estruturadas, que vão fazer com que as pessoas saibam a quem elas vão ter que se reportar, até onde vai a autoridade daquela pessoa, como é que funciona a organização dos setores, como é que funciona a hierarquia, como funcionam as políticas da empresa. Em resumo, um planejamento, quando ele é bem feito, ele vai usar a organização simplesmente como uma ferramenta para registro das informações. Você pergunta, mas como é que eu vou entender isso? Simples. O planejamento, ele elabora, ele traça e ele prepara. E a organização, ele vai arrumar, ordenar e vai estruturar e categorizar todo esse plano para que a gente consiga visualizar e ficar mais fácil o entendimento e execução dele.